Reforço Betel. Aprendizagem acontece com olhar de amor. E Prefeita Betinha Magalhães oferecem Jornal Mundial. Olá, boa noite. Boa noite. A fumaça dos incêndios florestais na Amazônia encobre grandes cidades do Brasil. São Paulo registrou o ar mais poluído do mundo. Pesquisadores publicam um estudo que revela que a quantidade de metano na atmosfera tem aumentado rapidamente nos últimos anos. O IPCA mostra que os preços nos produtos brasileiros caem 0,02% em agosto na primeira deflação do ano. No Vietnã, o tufão Yagi deixou um rastro de destruição. O primeiro número de mortos é de quase 60. E o Papa Francisco celebra uma missa diante de uma multidão no Timor-Leste durante sua primeira turnê pela Ásia. O Jornal Mundial está começando. Uma multidão de fiéis compareceram ao centro da capital do Timor-Leste para a missa do Papa Francisco em visita ao país em meio a uma turnê pela região Ásia-Pacífico. Mais de 600 mil pessoas acompanharam nesta terça-feira, sob um calor intenso, a missa do Papa Francisco em Dili, capital do Timor-Leste, um dos grandes momentos da viagem do pontífice pela região Ásia-Pacífico. A missa de 3 horas em uma esplanada representou um desafio físico considerável para o Santo Padre, em meio a temperaturas superiores a 30 graus Celsius. O Papa foi recebido como um astro da música na segunda-feira, com dezenas de milhares de fiéis reunidos nas ruas da capital. Mais de 600 mil pessoas se reuniram na esplanada, o que equivale a quase metade da população do país, de acordo com o Vaticano. O Timor-Leste tem 98% da população católica e é a terceira etapa da longa viagem de 12 dias do Santo Padre, que já passou por Indonésia e Papua Nova Guiné. A última parada será em Singapura. Esta é a segunda visita de um pontífice ao país, depois de João Paulo II. A história do Timor-Leste foi marcada por séculos de colonização portuguesa, quase 25 anos de ocupação indonésia e um referendo de independência apoiado pela ONU. A fumaça dos incêndios na Amazônia se espalha pelo continente. Grandes cidades brasileiras estão encobertas. São Paulo registrou o ar mais poluído do mundo. A fumaça dos intensos incêndios florestais na Amazônia e em outras regiões do Brasil encobre grandes cidades como São Paulo, que nesta segunda-feira registrou o ar mais poluído do mundo. Quase 5 milhões de quilômetros quadrados foram afetados pela fumaça no Brasil, ou seja, 60% do território nacional, segundo estimativas de Carla Longo, pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, com base em dados de satélite. São Paulo esteve em determinados momentos desta segunda no topo da lista das metrópoles mais poluídas do mundo, segundo a empresa de monitoramento de qualidade do ar, IQAir, com sede na Suíça. O índice de partículas finas alcançou 69 microgramas por metro cúbico, ou seja, 14 vezes mais do que o limite recomendado pela Organização Mundial da Saúde. A situação também é preocupante no Rio de Janeiro, onde o índice é de 26 microgramas por metro cúbico, 5 vezes mais. As autoridades argentinas e uruguaias também informaram sobre a presença de fumaça em várias regiões. Esses incêndios, em sua maioria de origem criminosa e frequentemente ligados à atividade agrícola, se propagam mais facilmente devido a uma seca histórica que os especialistas associam às mudanças climáticas. De acordo com dados do INPE, o número de focos de incêndio na Amazônia desde o início do ano quase dobrou em relação ao mesmo período de 2023. Outras regiões do Brasil também sofrem com grandes incêndios florestais, como o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, onde mais de 10 mil hectares foram consumidos nos últimos dias. Hora de nós sabermos a previsão do tempo para amanhã. Boa noite, Marcelo. O que você traz aí pra gente? Oi, Alice. Boa noite para você, para o Gabriel e boa noite para você. Uma nova frente fria se desloca em direção à região central do Brasil nos próximos dias. Essa condição traz alívio temporário a algumas áreas afetadas por calor extremo e fumaça densa. Chuva e queda de temperatura. A passagem dessa frente fria trará chuva para o centro, sul,
Centro-Oeste e Sudeste. No Sul, onde a semana foi marcada por um contraste intenso de temperaturas, o sistema promoverá a redução significativa do calor. Frente fria à vista, chuva retorna ao sul após dia de calor intenso. E perigo, o IMET emite alerta laranja de seca em 12 estados e o Distrito Federal. Os estados mais impactados serão o Paraná, Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul. Nessas áreas, as temperaturas cairão de forma acentuada, aliviando o desconforto do calor. Após o deslocamento da frente fria para o Atlântico, a massa de ar quente voltará a se espalhar sobre os estados do Cone Sul. Uma preocupação é a possibilidade de chuva preta. O fenômeno ocorre quando a fuligem das queimadas se mistura às gotas de chuva, resultando em precipitações carregadas de partículas escuras. Esses fenômenos comuns em áreas afetadas por incêndios podem ser observados nos próximos dias, principalmente no sul e sudeste do Brasil, onde a fumaça e as chuvas se encontram. No centro-oeste, os destaques serão o Mato Grosso do Sul, o sul de Mato Grosso e o sul de Goiás, que sentirão a redução de temperatura no final de semana, quando o sistema alcançar essas regiões. Já no sudeste, o sistema favorecerá a redução do calor extremo, com ênfase em São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais, onde as temperaturas devem ficar mais amenas. O avanço da frente fria na sexta-feira ajudará a limpar a atmosfera no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, mas redirecionará a fumaça para as regiões sudeste e centro-oeste. Infelizmente, não há uma previsão concreta de melhora significativa na qualidade do ar, já que os incêndios florestais devem continuar intensos. A gente se vê logo mais no Bloco de Economia. Alice. Obrigada, Marcelo. Boa noite para você. Até já no bloco. Pesquisadores publicaram um estudo que revela que a quantidade de metano na atmosfera tem aumentado rapidamente nos últimos anos. O gás é um dos principais causadores do efeito estufa. Um estudo publicado na revista Environmental Research Letters revelou que as concentrações de metano na atmosfera aumentam constantemente, a um ritmo que acelerou nos últimos anos, apesar da promessa de muitos países de reduzir as emissões deste gás que provoca o efeito estufa. O estudo, coordenado pela organização Global Carbon Project, afirma que o metano está aumentando de modo mais rápido em termos relativos do que qualquer outro gás do efeito estufa importante e se encontra em níveis mais elevados do que no período pré-industrial. O metano é o segundo principal gás do efeito estufa vinculado à atividade humana, atrás apenas do dióxido de carbono. Quase 40% do metano procede de fontes naturais, especialmente nas zonas úmidas, mas a maioria está vinculada a atividades humanas, como agricultura, combustíveis fósseis e resíduos. A capacidade de aquecimento do gás é 80 vezes superior que a do dióxido de carbono, mas se decompõe mais rápido, o que possibilita a redução do impacto ambiental. Apesar disso, o estudo mostra que as concentrações de metano na atmosfera aumentam de forma constante e ainda mais acelerada nos últimos anos, com níveis que não eram registrados desde a década de 1980. A seguir, o IPCA mostra que os preços dos produtos brasileiros caíram na primeira deflação do ano. E no Vietnã, o tufão Yagi deixa um rastro de destruição. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim, e Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de amor. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo mostrou que em agosto os preços dos produtos brasileiros caíram na primeira deflação do ano. Veja na reportagem de Rodrigo Jesus. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, considerado a inflação oficial do país, mostra que os preços caíram 0,02% em agosto, segundo dados divulgados nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Neste mês, 2 dos 9 do grupo do indicador tiveram a queda, puxando a primeira deflação do ano em menor índice desde junho de 2023, que foi de menos 0,8%.
O grupo Alimentação e Bebidas registrou queda de 0,44 em agosto, contribuindo para um recuo de 0,09 ponto percentual do índice geral. Já a habitação, a baixa foi de 0,51% e uma redução de 0,8 ponto percentual. Junto, os dois grupos representam 36,53% do IPCA completo. Assim, o resultado geral de agosto representa uma desaceleração contra o mês anterior, já que o IPCA de junho teve uma alta de 0,38%. Em agosto de 2023, os preços haviam subido 0,23%. O país tem, portanto, uma inflação acumulada de 4,24% em 12 meses, dentro de um intervalo de meta definida pelo Conselho Monetário Nacional. No acúmulo do ano, a alta é de 2,85%. O resultado é ligeiramente melhor do que a expectativa do mercado financeiro, que esperava 0% para o mês e um acúmulo de 4,26% em 12 meses. O grupo Alimentação e Bebidas registrou seu segundo mês consecutivo de quedas, puxando novamente pelo subgrupo Alimentação no domicílio, que foi de menos 0,73%. Ali estão representados os alimentos in naturas que tiveram problemas no início do ano pelas complicações climáticas. Já com a redução dos choques e encerramento do fenômeno El Niño, o IBGE destaca as quedas de preços da batata inglesa, que foi menos 19,4%, do tomate, que foi de menos 16,89%, e da cebola, que foi de menos 16,85%. Entre os subitens que tiveram alta no mês estão o mamão, com 17,58%, a banana prata, com 11,37% e o café moído, com 3,70%. A alimentação fora do domicílio também teve uma alta de 0,33%, mas o avanço foi ligeiramente menor do que o mês de julho, que foi de 0,39%. O lanche também desacelerou de 0,74% para 0,11% em agosto. As refeições passou de 0,24% para 0,44%. Já o grupo Habitação foi influenciado pela forte deflação da energia elétrica residencial por conta da luz, que teve a queda de 2,7% no mês por conta da bandeira tarifária, que foi de amarela em julho para verde em agosto. O IBGE também destaca reajuste tarifário para as zonas de abrangências de pesquisa como Porto Alegre, que teve menos 0,69%, Vitória com menos 1,49%, São Paulo com 3,3%. Com isso, a energia elétrica residencial sozinha teve uma principal contribuição negativa para o índice geral, com menos 0,11 ponto percentual. Já o grupo Transporte, um constante protagonista das divulgações de preço, teve estabilidade em agosto. O subgrupo Combustível teve uma alta de 0,61% contra o gás veicular, que foi de 4,10%. A gasolina foi de 0,67% e o óleo diesel de 0,37%. A gasolina, inclusive, teve o maior peso positivo no IPCA de agosto, com a contribuição de 0,0 ponto percentual no índice geral. Hora do bloco de economia. Marcelo Marques traz as informações de como anda a economia brasileira. Boa noite, Marcelo. Novamente, o que você traz aí pra gente? Oi, Gabriel. Boa noite para você, Alice. Boa noite a todos. O PIB em alta, emprego, gastos públicos, juros recorde na Bolsa, os pontos altos e os pontos de alerta na economia. Especialistas analisam o cenário econômico atual e os desafios para que o governo mantenha bons indicadores.
Nos últimos dias foram divulgados dados reveladores sobre a economia brasileira, alguns considerados bons pelos economistas, outros vistos como preocupantes. O Produto Interno Bruto, o PIB, por exemplo, que soma todas as riquezas produzidas pelo país, cresceu 1,4% no segundo trimestre, superando expectativas do mercado e colocando o Brasil em segundo lugar no ranking global de maiores PIBs no período. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo registrou em agosto a pontuação recorde de sua história. Se por um lado a economia dá sinais de estar crescendo, por outro preocupam os elevados gastos do governo em relação às receitas e o rombo nas contas públicas. Esse cenário pode favorecer a inflação e a alta de juros. O crescimento de 1,4% no segundo trimestre, na comparação com os 3 meses anteriores, foi o 12º resultado positivo consecutivo do indicador em bases trimestrais. Com os resultados, o PIB brasileiro teve alta de 13,3% em relação ao mesmo trimestre de 2023. Já a alta acumulada em 4 trimestres é de 2,5%. Integrantes mais otimistas na equipe econômica já cogitam que nos 12 meses de 2024 o PIB pode crescer próximo de 3%, acima do esperado no início do ano. Além disso, a economia brasileira atingiu seu maior nível de atividade desde 1996. Um dos pontos positivos destacados pelos economistas, além desse bom crescimento, é de que boa parte do PIB do trimestre foi impulsionada pelos investimentos, equivalente a 2,1%. Uma boa noite a todos. Gabriel, Alice. Muito obrigado aí, Marcelo, pelas suas informações. Boa noite para você. Uma plataforma de uma empresa suíça mostrou São Paulo oscilando no topo de ranking de 120 grandes cidades com o ar mais poluído do mundo. A reportagem é de Caio Teles. Fumaça das queimadas tem encoberto cidades pelo país há dias. Mas será que o Brasil tem a cidade mais poluída do mundo nesta segunda-feira, por causa disso? Segundo especialistas ouvidos pela nossa equipe, apesar da poluição das últimas semanas, uma afirmação tão categórica do tipo é muito difícil de ser feita. Aliado a isso, dados de plataforma especializada mostram o contrário. Segundo o IQAR, uma empresa suíça de tecnologia de qualidade de ar, nesta segunda, a cidade de São Paulo está oscilando junto com Lahore, no Paquistão, no topo de um ranking que inclui apenas 120 grandes cidades ao redor do mundo. Em primeiro, Lahore, em Paquistão, 169. São Paulo, Brasil, 160. Dubai, 158. Addis Abeba, 154. Jakarta, na Indonésia, 147. O site do IQAR usa uma escala de cores para medir o índice de qualidade do ar. Verde para bom, amarelo para moderado, laranja para nocivo para alguns grupos, vermelho para nocivo, roxo muito nocivo e marrom extremamente perigoso. Com recomendações que vão desde atividades ao ar livre até evitar sair e permanecer em casa de acordo com esses números. A lista acima da empresa, porém, não contabiliza todas as cidades do planeta, somente um seleto grupo de metrópoles. O título de comparação, atualmente, somente o Brasil tem mais de 5,5 mil municípios. Em outra plataforma, dessa vez a empresa indiana Puret Labs, São Paulo, por exemplo, fica na 29ª posição. Até o começo da tarde desta segunda-feira, antes do município aparecer cidades como Al-Quds, na Arábia Saudita, Remesha, na Índia, Ban, no Irã, Ló Miranda, no Chile e Et-Tira, no Israel. A diferença acontece porque as plataformas não são mantidas por órgãos oficiais, utilizando diferentes bases de dados. Aliados a isso, Marco Aurélio de Menezes, professor do Departamento de Ciências Astronômicas da USP, lembra que até mesmo a plataforma suíça aponta Porto Velho como o município mais poluído do país nesta segunda-feira, e não São Paulo. Nesta mesma lista, antes de São Paulo, figura ainda no topo do ranking do Brasil Rio Branco e Campinas.
Porto Alegre, Rondônia, 233. Rio Branco, 202. Campinas, São Paulo, 168. São Paulo, 156. Manaus, Amazonas, 64. Recife, Pernambuco, 58. No mundo, outras cidades que estão no Brasil também apontam no ranking de pior qualidade do ar, do AirCast, e índices maiores que os dos municípios do país. Quase 60 pessoas morreram no Vietnã durante a passagem do tufão Yagi. Nesta segunda-feira, uma ponte desabou e diversos carros caíram na água. O tufão Yagi matou 59 pessoas no Vietnã, de acordo com o novo balanço divulgado nesta segunda-feira, depois que a passagem do fenômeno deixou um rastro de destruição e enchentes. O site VN Express afirmou que 44 pessoas foram vítimas de deslizamentos de terras e inundações repentinas. Um balanço anterior informava 21 mortes. Meteorologistas consideram o Yagi o tufão mais poderoso a atingir o norte do país nas últimas 3 décadas. O fenômeno, que tocou a costa no sábado perto de Haiphong, perdeu a força na noite de domingo, mas derrubou pontes e arrancou telhados de casas com ventos superiores a 149 km por hora. Cortes de energia afetaram mais de 5 milhões de pessoas no final de semana. A região norte do Vietnã é crucial para a economia do país e abriga fábricas que fornecem insumos para gigantes como Samsung e Foxconn. Na província de Phu Tho, a nordeste da capital Hanoi, uma ponte sobre o Rio Vermelho desabou nesta segunda-feira e vários carros caíram na água. Que tristeza, hein? É verdade. Ser humano e suas consequências, hein? O Jornal Mundial de hoje encerra por aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube. E não esqueça de seguir a nossa página lá no Instagram. Boa noite para você. Boa noite. Jornal Mundial. Oferecimento Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim. Reforço Betel. A aprendizagem acontece com olhar de amor. É a nossa querida prefeita Betinha Magalhães.